dia, meus amores! Então, nós vamos a mais uma aula de história, viu? Agora nós vamos ver, gente, uma grande turbulência que o Brasil, passou entre 1930 a 1985. Idas e voltas, grandes conflitos. Nós vamos entender um pouquinho sobre esse conteúdo. Então, convido a vocês pegarem um livro de história na página 250 para a gente poder entender essas idas e voltas. A Nova República, entre 1930 e 1985. Muitos dizem que foi uma das mais importantes, foi um período mais importante, né, da República Brasileira. Nesses 55 anos, o Brasil passou, né, de um país agrário para o quê? Um país dependente de um único produto, o café. A uma nação industrial, ou seja, ele deixou de ser um país agrário, que produzia apenas o café, e passou a ser o quê? Um país industrial, produzindo carros, produzindo eletrodomésticos, produzindo químicas e dentre outras coisas. Foi uma época, gente, de grandes, né, golpes de Estado. Nesse período aí houveram vários golpes de Estado. Então a gente vai entender. Podem acompanhar, ok? A leitura. A democracia, regime militar em que o povo escolhia, né, seus representantes, ela foi destituída em dois importantes momentos. Em 1937, com o Estado Novo, né, que foi o que? No período de Getúlio Vargas, né, e onde o que? Os pobres eles foram favorecidos, nesse período os pobres foram favorecidos, e o que levou à insatisfação da elite industrial. A elite industrial ficou zangada, com raiva, porque as pessoas pobres puderam ter os seus direitos, né, seus privilégios dentro das indústrias. E com isso ele consolidou o quê? A instalação da CLT. O que é essa CLT? É a consolidação das leis do trabalho. Então Getúlio Vargas ele começa em seu governo a garantir, né, aos trabalhadores os seus direitos. Em 1964 veio quem? O golpe militar, gente. Apesar disso, o povo brasileiro soube lutar e exigir os seus direitos, derrubando ambas ditaduras. Nesse período aí do golpe militar, veio quem? A ditadura militar. Então, nós vamos entender agora o que se passou durante vários governos. Primeiro deles, nós vamos ver Aras Vargas, de 1930 a 1945. Ou seja, ele passou 15 anos no poder. Por quê? Vamos lá. Muitos consideram, gente, o Brasil, muitos dos brasileiros consideravam, né, isso um dos mais importantes durante o século XX. Getúlio Vargas, gente, ele foi o quê? Ele foi o presidente brasileiro, né, que transformou o Brasil de agrário para um país urbano, que é agrário. Lembra que eu falei da política do café com leite? E aí só apenas uma região se favoreceu. Então Getúlio Vargas olhou para isso e começou a implantar, a investir em indústrias, né? Deixando que o país em uma grande economia industrial. Sendo assim, as pessoas pobres tinham seus direitos, ou seja, ele garantia esses direitos às pessoas que necessitavam, aos trabalhadores, aos operários. O que acontece? Em 1930 e entre 1930 até 1937 aconteceu o quê? A estabilização, ou seja, a Nova República ela estava estabilizada, não é isso? Os estados eles foram o quê? Acalmados, interventores federalistas, né, governantes, quase todos. Então, tudo começou o quê? A ter um controle, a inflação começou a se controlar, então começou a ter um controle de várias coisas, sendo assim que o país pudesse o quê? Se desenvolver, crescer economicamente. Não é isso? Mas, o que acontece? Houve um grande problema. Aonde? Em São Paulo.
Por quê? Porque ele não admitia a derrota, né, da revolução. Então ele, para acalmar lá São Paulo, seus governadores, foi meio que complicado, conturbado, é isso? E em 1932 estourou uma verdadeira guerra civil. O que estourou? A Revolução Constitucional. Vargas assumiu o poder em nome das Forças Armadas e do povo e passou, a governar por decreto, assumindo, por isso, não apenas o poder executivo, mas também o poder legislativo. Então, ele tem todo um controle diante da situação. E aí, em 1933, gente, foi criada uma nova Constituição, que foi aprovada em 16 de julho de 1934, que determinou, veja aí no retângulo, determinou o fim do voto de cabresto, no qual as pessoas agora poderiam votar, em quem elas quisessem. O voto seria totalmente secreto. Então, acabou aquele negócio de dizer, fulano, tu vai ter que votar obrigatoriamente. A questão do coronelismo, de forma nenhuma. As pessoas vão votar em quem quiser. O voto vai ser secreto. Os direitos dos trabalhadores, gente, foi o quê? Foi determinado durante Getúlio Vargas. Ou seja, os trabalhadores tinham jornada diária de trabalho, apenas de 8 horas, porque as pessoas trabalhavam de 12 horas, entendeu? Ou mais. Ou seja, era um trabalho, de certa forma, ainda escravo. Descanso semanal, remuneração, Ou seja, teria um descanso, mas seria também remunerado. Teria direito a férias, a licenças maternidade, no caso das mulheres. Os homens têm com menos, Multa por demissão sem justa causa, proibição ao trabalho de menores de 14 anos e as pessoas teriam o direito de se aposentar num determinado período, ou seja, com sua idade correta para a aposentadoria. Depois veio o quê? Que ele também estabeleceu nessa Constituição. A proibição de diferencial salarial em relação ao sexo, a idade, o estado civil, a nacionalidade. O que quer dizer isso? Infelizmente, ainda hoje, nós mulheres não ganhamos de igualmente aos homens, porque nós sofremos ainda essa questão do preconceito, de achar que a mulher não tem a capacidade de assumir, certos cargos e ganhar mais do que o homem. Então, aqui ele deixa claro que sim, que todos nós temos os mesmos direitos, que somos capazes. Ele determina, nessa Constituição. Nós também temos, com essa Constituição, assistência trabalhadora no pós-parto. Então, assistência que seria o quê? A questão do salário maternidade, que hoje nós temos por direito, nós mulheres. O que acontece, gente? No final da década de 30, porém, a situação se tornava mais instável. Mais uma vez, Getúlio Vargas queria cada vez mais, gente, o poder. Então, ele foi um governo que ele fez muitas coisas pelas pessoas pobres, mas ele almejava muito, ele queria demais poder em suas mãos. Então, o que fosse preciso, ele faria para ter esse poder. O que acontece? Vários movimentos sociais, gente, agiram contra o governo federal. E aí os comunistas, eles tentavam dar o quê? Dar um golpe de Estado em 1935. Oportunidade que Getúlio Vargas estava esperando. Sabia que possivelmente isso iria acontecer. Aí o que acontece? Ele ganha mais poder com isso. Ainda hoje, Vargas, ele é considerado um grande herói, principalmente pelas pessoas pobres, porque ele ajudou muito em relação às leis trabalhistas, garantindo direito às pessoas a ter uma vida melhor. Mas em 1935, gente, surgiu a Hora do Brasil. O que foi a Hora do Brasil? Ela era conhecida mais como a Voz do Brasil. Que tinha o quê? Qual era o propósito? Ele era um programa de rádio que ele foi criado para dar
popularidade a quem? A Getúlio Vargas. Ou seja, ele era apresentado entre 7 e 8 horas da noite, né? E trazia o quê? Trazia grandes informações sobre o poder executivo, judiciário e legislativo. Sempre, gente, favorecendo ao governo federal, que era quem? Vargas. O que acontece? A ditadura ela foi finalmente estabelecida em 1937. Foi chamado o quê? De Estado Novo. Foi escrita uma nova Constituição, ou seja, a terceira, né, da República, que estabelecia o quê? Colocava nas mãos do presidente todos os poderes do executivo e do legislativo. Então, Vargas tem todo o poder em suas mãos, conforme ele havia planejado. Tanto o poder executivo como o poder legislativo. Ele determinava, ele comandava. Ele determinava o quê? Que os estados podiam sofrer intervenção. Então, ele poderia fazer qualquer tipo de intervenção em qualquer estado brasileiro. Colocava o quê? As liberdades individuais em perigo. O simples direito à reunião estava limitado. Então, algumas reuniões elas foram limitadas, não tinham direito as pessoas de se reunirem, principalmente para falar contra o governo. Consolidação das leis trabalhistas. As leis trabalhistas nesse período foi consolidada, ou seja, aprovada, garantida, não é isso? Que estabelece os quê? A garantia dos direitos das pessoas, principalmente dos trabalhadores. O que foi a era do populismo aí, que ficou entre 1945 a 1964? Novo regime, uma nova Constituição, ou seja, a terceira Constituição, gente, em menos de 20 anos. O que acontece? Eurico Gaspar Dutra, presidente que sucedeu Getúlio Vargas, ou seja, foi o novo presidente, né? Após esta renúncia, em 1945, promulgou a nova Constituição, substituindo então a criada em 1937. Na Constituição de 1946, ela é reconhecida como uma das melhores já feitas no Brasil, porque ela dá garantia de quê? Prestem atenção, de liberdade de pensamento, opinião e associação. Então, as pessoas poderiam falar o que quisesse, protestar, dizer, cantar, enfim, publicar. Dá direito à greve, ou seja, o protesto que nós temos direito hoje. A associação sindical, a propriedade privada. O que são as associações sindicais, gente? Nós temos diversas associações com relação aos direitos dos trabalhadores, seja ele de qual classe, né? Seja o industrial, seja de professores, de médico, enfim, está aí nessa Constituição. Mais autonomia para os estados. Então, os estados começam o quê? A ter autonomia. Os governadores passam a o quê? A organizar melhor cada um em seu estado. Então, porque eles ganham o quê? Eles ganham essa autonomia, não somente no estado, mas também nos municípios, né? Ao contrário de quem? Ao contrário de Getúlio Vargas. O sistema republicano federativo presidencialista para o Brasil. Eleições diretas para todos os níveis. Então, todos os níveis teriam o quê? Direito à eleição. Como? Presidente, vice-presidente, governadores, deputados e senadores. Então, as pessoas já poderiam votar, né? Cada um em sua organização. Direito ao voto para todos os maiores de 18 anos, com exceção apenas dos analfabetos, dos cabos e soldados que não poderiam votar, ok? Então, em 1951, o que acontece? Getúlio Vargas, ele voltou ao poder, né? Eleito por quem? Pelo povo. O que acontece? Com dinheiro de empréstimos estrangeiros, Getúlio ele investiu em indústrias, né?
principalmente nas indústrias de bases, que são quais? As siderúrgicas, a Petrobras, transportes, que são estradas, né? E energia. Nesse governo foi criado o quê? A Petrobras. Após a campanha, Petrobras é nosso. Então ele fez uma grande campanha para poder ganhar essas eleições. No final do governo de Getúlio Vargas foi marcado por grandes tumultos, levando ele a suicídio. Então, quem assume a nova presidência é quem? O vice-presidente, que era chamado como José Café Filho, que terminava o mandato até as eleições previstas em 1955. O que acontece? Durante o seu governo, o Brasil ele passava por um período de recessão, então regrediu. E para evitar que isso se agravasse muito mais, organizou comissão, né, para tentar reverter a situação, né, tentar pelo menos controlar. Mas em 1955, gente, foi eleito então o mineiro Juscelino Kubitschek, conhecido como o JK. Talvez o presidente mais popular que o Brasil já teve, gente. Era conhecido como presidente Bossa Nova. Por que será? Veja só, o seu governo ele buscou desenvolver o econômico, né? O desenvolvimento econômico. JK, gente, prometeu à nação crescer 50 anos em apenas 5 anos. Como isso pode acontecer? E aí vamos ver a proposta dele. Primeira proposta, ele criou programas de desenvolvimento energético, né, e industrial. As metalúrgicas, elas cresceram 125%. A indústria de aço cresceu 100%. As indústrias elétricas e de comunicação nesse período cresceram 380%. Favoreceu a instalação de empresas estrangeiras como a Volkswagen. Criou em 1959. Favoreceu a instalação de empresas estrangeiras como a Volkswagen. Criou em 1959 a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Então o Nordeste começa a crescer. O maior símbolo desse espírito otimista e empreendedor foi a construção da nova capital do Brasil. Ou seja, Brasília, projetada por Lúcio e Oscar. Teve essa grande revolução. Nas eleições de 1960, foi eleito o presidente Jânio Quadros, que ganhou as eleições em punho, bandeiras de moralidade e estabilidade. Seu símbolo era a vassoura. Para limpar a nação, ele dizia que ia limpar a nação, ia revolucionar. Depois de um ano bastante tumultuado, Jânio renunciou em 1961, deixando o país, gente, totalmente em crise. O que acontece? Normalmente, quando o presidente ele renuncia ao seu cargo ou morre, né, o vice-presidente então assume. O vice de Jânio era João Goulart, chamado Jango. Ambos eram tidos como comunistas. Os políticos de direita tentaram fazer o possível e faziam o impossível para que Jango jamais pudesse assumir a cadeira da presidência. Mas infelizmente, né, gente? Vamos ver o que acontece. O país ele entrou em um caos, num clima de guerra, né, civil. Então, Jango assume a presidência do Brasil, mas ele é deportado e exilado, gente, no Uruguai, sem qualquer apoio interno. A situação, gente, era assim, de instabilidade. Porém, o que acontece? Vários elementos, eles juntaram-se, né, para derrubar Jango. Principalmente quem? As classes burguesas, os militares, os latifundiários, que eram quem? Os grandes donos de terra.
o governo norte-americano. Assim terminou mais um período na política brasileira. Pode passar aí, gente. E aí vem então o quê? A ditadura militar, gente. Então o país começa a passar por novas transformações bastante complicadas. Em 1964, pessoal, acredita que os comunistas eles dariam um golpe para dominar o Brasil. E aí os militares brasileiros derrubaram o presidente Jango, e tomaram o poder, começava nesse período a ditadura militar, que foi no período de 1964 a 1985. Havia dois tipos de golpistas. Para os moderados, o golpe deveria ser breve, destruir o comunismo e a corrupção, e depois entregar o poder de volta aos civis. Para os chamados linhas duras, os radicais, os governos militares deveriam continuar. Gente, aí o negócio começou a pegar fogo na ditadura militar. O que é que acontece? Hoje sabemos que as linhas duras venceram, ou seja, os militares venceram. Por isso a democracia ela demorou tanto para voltar ao nosso país. E aí a gente começa um processo que o país parou em seu desenvolvimento, em seu crescimento econômico, social, em várias outras coisas. E aí a gente vai agora conhecer e ver o que aconteceu durante esse período de grande turbulência na era da ditadura militar. Primeiro general Humberto Castelo Branco, ele foi o primeiro militar a governar o Brasil durante essa ditadura militar. Qual era a proposta de Castelo Branco? A maior preocupação era calar a boca da oposição, a boca dos outros partidos, é isso, oposição são os outros partidos. O que acontece? Soldados armados, gente, eles prenderam milhares de pessoas, sejam pessoas políticas, intelectuais, professores, artistas, jornalistas, qualquer pessoa de grande influência que fosse contra o governo dele, ele mandava prender. Então, aconteceu isso. Houve nesse período, gente, muita censura contra o governo, mas as pessoas não poderiam expressar suas ideias, nem jornais, nem revistas, nenhum meio de comunicação poderia ir contra o que o governo determinava. Tudo teria que ser de acordo com o governo. O governo, então, gente, passou o quê? A administrar por decretos. Ele criou decretos, chamados o quê? AIs. Ele criou o primeiro decreto, que era o quê? Os atos institucionais. Desculpa que eu esqueci de falar para vocês. São os atos institucionais, os AIs. O primeiro eles permitiam que o presidente legislasse sem a orientação nem aprovação de ninguém. O AI-1, gente, determinava que o presidente seria eleito através de eleição indireta, tirando o quê? O direito das pessoas votarem. E o Congresso Nacional sem os oposicionistas. Então, dentro do Congresso não tinha opositores, não tinha partido contra o governo. Todos teriam que ser a favor. Votava e escolhiam de acordo com seus interesses, ou seja, de acordo com os interesses dos militares. No AI-5, no AI-5, 1965, o que acontece? Extinguiu os partidos políticos, PSD, PTB e UDNA. UDN, perdão. Eu tô tão empolgada que foi longe. Peço desculpa pra vocês, meus amores. A partir de então, só existiriam dois partidos. O Arena
e o PMDB. Desculpa, tá bom, gente? Me perdoe mesmo. Vamos lá, continua. Com o fim do mandato de Castelo Branco, o que acontece? É eleito novo presidente. Através de quê? De eleição totalmente indireta. Por causa do quê? Do AI. Né? Do AI1 que determinava, né? Eleição indireta. Quem colocava o poder? Os militares. Quem estava regindo todo o governo no Brasil. Então, eles eram que iam lá. As pessoas não tinham direito de votar. As pessoas tiveram seus direitos burlados, gente. Banidos. Nesse período foi um período de grandes tumultos, grandes conflitos. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas tiveram que ir embora. Porque não poderia expressar, ir de contra o que o governo não deixava. Jamais as pessoas poderiam bater e dizer que era um mau governo, porque ele ia lá e calava a boca. O que acontece? Vamos lá, que senão eu vou me empolgar mais ainda. Passando o quê? Um momento de perseguição, né? Passando-se por um momento de grande perseguição e prisões esquerdistas, o governo Costa e Silva, que embora ainda utilizando, né, de forma violenta policial, arrefeceu nos mecanismos de repressão. Então começa de novo aquela loucura. O que propiciou o fortalecimento dos oposicionistas no governo. Nesse momento propiciou o quê? O fortalecimento dos oposicionistas, as pessoas que eram de contra, foram às ruas para protestar contra esse governo, contra esse movimento que estava acontecendo. Porém, o que acontece? Várias pessoas nesse período foi o quê? Foram torturadas, presas, mortas, né? Imagine, ninguém poderia questionar o governo, ninguém poderia ir de contra o governo, jamais. Quem fosse de contra o governo era banido, gente. Acontecia a pior, assim, a pior forma de tortura que poderia existir na época. Lá no 6º ano vocês vão aprofundar, né, com a professora, a questão das formas de tortura, né? Eu não irei citar aqui, mas vocês vão ver no próximo ano, tá bom? Aí o que acontece? Em 1968, o general, o presidente, ele instituiu o quê? O AI-5, no qual teria plenos poderes para fechar o Congresso Nacional, caçar o mandato dos políticos e demitir, gente, juízes, sem pedir autorização para isso. O presidente, então, gente, teria o quê? Plenos poderes em suas mãos para controlar da maneira que ele achasse viável, correto. Então, ele teria o poder total em suas mãos e ninguém poderia tirar. O que acontece? Em 1969, o presidente Costa e Silva morre, né? E quem assume o poder? Uma junta militar assume o poder. E em seguida, o general Emílio Médici. No seu governo houve um crescimento, né? Que foi o crescimento quê? Crescimento econômico, a questão do controle da inflação, que diminuiu, ocorreu uma ampliação das estatais e criaram-se também novas estatais, como a Petrobras, a Eletrobras, a Telebrás e os Correios foram criados nesse período aí para dar uma estabilidade econômica, social, financeira para o Brasil. Só, gente, que o que acontecia? Nesse período dessa instabilidade, várias pessoas passaram muita fome, muita necessidade. Houve uma grande desigualdade social no nosso país. Como as pessoas que já eram ricas ficaram cada vez mais ricas. E as pessoas que eram pobres ficavam cada vez mais pobres. À beira da miséria. Infelizmente. Passa a página. Com o fim do mandato de Médici, né, assume quem? O general Ernesto Geisel. Em meio à crise econômica, o Brasil havia crescido um pouquinho, né? Cresceu economicamente, mas infelizmente volta o quê? A chamada inflação. Os altos preços das coisas. Houve muita produção de bens e serviços. E o consumo havia diminuído com o aumento do quê? O aumento da inflação, o consumo obviamente que diminui. Aí o que acontece? Para a economia não regredir novamente,
Automaticamente, o governo passa a contratar empréstimos estrangeiros. Então, ele vai lá e pede dinheiro aos Estados Unidos, não sei quantos bilhões, trilhões de dinheiro, para tentar resolver o problema. Mas aí, com essa queda do crescimento econômico, o que foi que aconteceu? Ficou cada vez mais difícil de pagar esses empréstimos, né? Então, em seu término, né, no término do governo de Geisiel, passou o poder para o general João Batista Figueiredo. O que acontece? Figueiredo recebeu o país com muitas dívidas, né? A inflação lá em cima. E forte pressão popular, as pessoas não queriam. Figueiredo, então, decreta o quê? A lei de anistia. O que é essa lei de anistia? Concedendo o direito de retorno ao Brasil para políticos que tinham sido expulsos do país. Então, muitos mesmo, gente, muitas pessoas viajaram para fora do Brasil com medo de serem torturados, com medo de serem mortos, que aí a gente chama o termo exilar, né, para fora do Brasil, por causa dessa perseguição política no período da ditadura militar. E aí ele, para sanar esse problema, cria essa lei de anistia, dando poder às pessoas, proteção às pessoas retornarem ao nosso país, porque eles eram daqui. Para quê? Para ter uma garantia de vida, uma estabilidade e fazer com que o nosso país pudesse crescer novamente economicamente. Ainda no governo, em seu governo, teve início o quê? A campanha das diretas já, que foi o quê? Em 1984. O que era as diretas já? As diretas já, o povão se reuniu contra o presidente, pedindo o direito de votar em quem quisesse. Esse movimento foi um grande movimento que marcou esse período da ditadura. Finalizando. Gente, na próxima aula a gente vai finalizar sobre essa ditadura militar, né? O que aconteceu, como que ela parou e o porquê que ela parou, certo? Hoje nós conversamos muito, né? Vimos que em 55 anos o Brasil ele passou por várias divergências política, econômica, social, vários conflitos, várias coisas aconteceram em meio à nossa história. Hoje a gente pode compreender um pouquinho desse contexto, de ver que algumas pessoas, avós de vocês, viveram esse fato. E assim, cada um que viveu nesse período pode relatar um pouquinho dessa história, pode dizer como viveu, o quão foi importante eles terem vivido e hoje está havendo uma nova democracia no Brasil, mesmo que seja entre aspas, mas hoje nós temos uma certa democracia na qual antigamente não tinha, principalmente nesse período, certo? Então vamos lá, vamos fazer atividade, relaxar, conversamos muito para tentar entender, né, compreender várias ações, mesmo que de forma resumida. A partir do 6º ano, meus amores, até adiante, vocês irão ver essas partes com calma, vocês irão estudar, aprofundar, porque tem muita coisa ainda para se estudar. Aqui apenas nós fizemos o quê? Nós pincelamos para vocês terem o quê? Um pré-conhecimento sobre a história do Brasil, o que aconteceu e por que essa Era Vargas foi tão importante. Por que os militares assumiram o poder? Por que esse poder militar já vem do contexto histórico lá de trás? Com Dom Pedro I, Dom Pedro II, o imperador. E aí vocês estão vendo que é uma história linear que vai passando. E a gente tem que ver o que foi que aconteceu a partir de 1985 até os nossos dias. Beijos, fica com Deus. Ah não, tia, esqueceu. Me empolguei tanto. Gente, tem atividade. Bora lá. Página 257 e 258, ok? Responde, tira foto e me envia. Beijos e fiquem com Deus. E até a próxima.